Você sabe qual é o seu lugar no mundo? Você se sente mais ligado a uma região ou percebe que tudo é uma coisa só, sem separação de fronteiras? Qual a importância de se ter um currículo internacional, dominar línguas e como esse movimento acontece dentro das universidades? Internacionalização é o assunto de hoje do programa Outros Olhares. Já estamos no ar, fique com a gente! Para falar sobre internacionalização, aqui comigo no estúdio, dois convidados hoje, Liana Sonza, que é Relações Nacionais e Internacionais da UNO-Chapecó, e também Luiz Henrique Maisonet, que é professor de Direito e pesquisador de Direito Internacional. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao programa Outros Olhares. Obrigada. Obrigado. Bacana, vamos tratar de um assunto aqui que interessa para muita gente, também tem um impacto direto em vários setores da nossa sociedade e também dentro da universidade, que é a internacionalização. Eu gostaria de começar ouvindo vocês, o que vocês entendem sobre esse conceito, internacionalização? Liana, gostaria de começar? Pode ser. Olá, novamente, é uma satisfação fazer parte desse momento. Internacionalização, de acordo com os autores, né, que nós estudamos, eu acho que existem duas definições para mim que são fundamentais, que é a introdução na dimensão internacional dentro do ensino superior e outra definição por Hudson, que é a mudança organizacional, que isso inclui a inovação no currículo, o desenvolvimento do corpo técnico e também da equipe técnica, e do acadêmico também, que é fundamental, e o desenvolvimento da mobilidade acadêmica dentro da instituição. Certo. Luiz Henrique. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Júlia, para participar desse momento, dessa discussão. Obrigado pela Liana, pela parceria, né, de dividir um tema tão importante para o nosso dia a dia. Não só no contexto universitário, mas também no contexto de todos os espaços que nós visitamos e vivemos, convivemos no nosso dia a dia, porque há algum tempo já que nós não vivemos somente numa dimensão fechada de Estado, de país, que nós já vivemos nessa dimensão, nesse contexto internacional. Então, falar de internacionalização é falar, como a Liana já falou, né, dessa inserção, não só do aluno, não só do professor, mas de todo o espaço aqui da universidade, da nossa cidade, dentro dessa esfera agora que nós chamamos de esfera internacional, né? E quais são os recursos agora, quais são as possibilidades que nós teremos para se inserir dentro dessa nova esfera e desse novo desafio que a sociedade acaba se reconfigurando, né? As nossas perspectivas, pedagogias, didáticas também se reconfiguram nesse novo espaço agora internacional. Talvez a gente esteja mais habituado a falar de internacionalização no que se refere ao comércio, às trocas do ponto de vista da economia, mas agora a internacionalização dentro do ambiente universitário, como é que ela se dá? Como é que ela acontece na prática? Aí fiquem à vontade aí para as respostas. Quer começar? Fique à vontade. Bom, a educação no ensino superior, a internacionalização no ensino superior, ela ocorre de diversa forma. Ela continua sendo uma troca, né, com instituições de ensino estrangeiras, e nós temos a mobilidade acadêmica, que é a troca acadêmica tanto de estudante como de professor. Nós temos os programas de dupla titulação, que também são possíveis entre as universidades, e tudo isso é para que a qualidade acadêmica seja elevada e a universidade tenha uma visibilidade internacional, e não só local, não só regional, mas também ela começa a dar um passo para o nível internacional, com qualidade acadêmica internacional. Então, eu acho que esse é o objetivo maior da internacionalização, né? A qualidade acadêmica e essa troca de experiências da comunidade acadêmica em si. Até mesmo Pode porque, quando a gente analisa, por exemplo, hoje, os problemas que nós temos hoje não são problemas mais só Brasil. São não só Chapecó, são problemas que nós encontramos e acabam afetando o mundo inteiro, né? Gostaria de citar um exemplo? O problema ambiental, por exemplo, né? Uma forma de internacionalização também que está muito presente hoje é a questão da pesquisa, né? As redes de pesquisa internacional. Porque um pesquisador do Brasil, ele acaba pesquisando o mesmo tema que um pesquisador lá da Dinamarca ou da Noruega, porque nós enfrentamos um problema do ambientalismo, aquecimento global, né? Da mesma forma que o pessoal lá na Europa enfrenta. Então, essa formação de
de redes de pesquisa também acaba qualificando muito a universidade e contribuindo para esse processo de internacionalização. A gente percebe que existem movimentos institucionalizados, né, programas organizados nesse sentido, mas também acredito que conte também as iniciativas dos estudantes, dos professores em fazerem contatos com outros países, com estudantes de outros países. Essa movimentação um a um, ela também é importante? Ela é fundamental. Eu sempre digo que a internacionalização ela não ocorre sozinha. Ela só vai ocorrer quando houver o engajamento do professor, do estudante, do técnico, de todas as pessoas que estiverem dentro da comunidade acadêmica na instituição. Porque quando o professor tiver, eu quero desenvolver o projeto de sustentabilidade junto com Estados Unidos, né? E é só a partir desse engajamento entre os professores, os pesquisadores, os estudantes que tiverem interesse pelo tema, é que a gente consegue promover um resultado maior. Claro, esse contato, realmente essa rede de contatos que as pessoas constituem, trazendo para cá, ele acaba se desdobrando e criando uma teia, né? Uma cadeia. Porque a gente pensou durante muito tempo que somente um setor, por exemplo, dentro de uma universidade, numa empresa, de uma corporação, né, transacional, que faria essa parte de relações internacionais. E hoje o que a gente tem compreendido, e que até mesmo os autores, teóricos sobre a temática têm trazido, é que esse contato, às vezes no boca a boca, no cara a cara, na participação num evento, conhecer um pesquisador, conhecer um aluno, isso às vezes contribui muito mais para o processo do que meramente ter um setor, né? Porque o setor institucionaliza, mas o processo ele depende de várias pessoas, de muitas variáveis que acontecem dentro do ambiente universitário ou até mesmo fora do ambiente universitário. E por muito tempo, e aí vocês vão poder nos ajudar a esclarecer essa questão, se confundiu a internacionalização com o intercâmbio, ou se resumiu ao intercâmbio, né? Qual é a diferença entre intercâmbio ou o que um se relaciona, de que forma um se relaciona com o outro? Bom, o intercâmbio, na verdade, é uma das ações que estão dentro da internacionalização. É uma delas. É uma delas. Certo. Né? A gente tem o intercâmbio acadêmico e dentro das modalidades de intercâmbio nós temos várias. Uma delas é a mobilidade acadêmica, a gente tem os programas de curta duração, o ensino de idiomas, que estão todos atrelados ao intercâmbio. Mas a internacionalização é muito maior do que somente o intercâmbio, né? Uhum. Que é a participação nas redes de pesquisa, são as pesquisas... As mobilidades docentes. As mobilidades docentes também. A gente tem diversos programas que aí cada universidade, cada instituição vai avaliar qual é o perfil e o que quer desenvolver dentro daquilo, né, dentro da instituição, porque cada um tem o seu foco, cada um tem o seu objetivo e cada um vai trabalhar e buscar parceiros para desenvolver aquilo que se tem como objetivo em comum. Certo. Agora, esse movimento também, ele está sendo avaliado, né? Os órgãos federais, estaduais, enfim, que avaliam as instituições também estão considerando de uma forma bem importante o fator internacional, né? O quanto as universidades estão envolvidas lá fora. Como é que é esse olhar? Quando os avaliadores chegam dentro da universidade, né? Eles vêm aqui e eles procuram saber o quê? Pois é, a gente pensa muito que, às vezes, internacionalizar significa sair daqui para um ambiente no exterior, né? E a internacionalização também vem muito como que a própria universidade, dentro dela, está internacionalizada. Então, o que se conta para os órgãos de fomento, os órgãos de controle da educação no Brasil, quando vêm fazer essa avaliação, que eles vêm em loco, com uma comissão que vem, geralmente vai contar os números, né? O que a gente tem de números para mostrar para eles que nós estamos internacionalizados. Claro. Então, desde a mobilidade acadêmica, a participação de rede de pesquisa, mobilidade docente, visitas técnicas, a participação de professores em eventos no exterior. Estrangeiros na universidade. Exatamente, os eventos internacionais que promovemos aqui dentro, a quantidade de alunos, de professores, de pesquisadores estrangeiros cursando disciplinas, né? Então tudo isso vai ser contado. E o setor de relações internacionais numa universidade, ele serve, além de promover, fomentar a internacionalização, também para juntar esses números que sirvam de subsídio para as comissões, né, avaliarem e conseguirem darem uma boa nota para a instituição. Claro, aqui a gente está comentando de um aspecto bem interno da instituição, mas que acaba refletindo no estudante lá fora. Agora, como que o aluno que está escolhendo uma instituição para estudar, para fazer o seu ensino superior, como que ele pode ser beneficiado com todo esse processo? Como é que chega lá na ponta?
Como que vai chegar lá na ponta? O aluno se beneficia de várias formas. Primeiro porque o aluno, quando ele está num ambiente, numa universidade, que já tem o processo de internacionalização, de certa forma, estabelecido ou pelo menos encaminhado, o aluno começa a ter contato com um modelo de ensino não só mais regional, local, mas ele acaba se inserindo num modelo que é internacional, o que tira dele algumas dificuldades. Esse aluno, se for fazer mobilidade, ele não vai sentir dificuldade de adaptação num outro local no exterior, porque ele vai ter tido todo o amparo, toda a instrução inicial de internacionalização dentro do seu próprio espaço acadêmico no seu país de origem. O segundo ponto é que aumenta a sua rede de contatos, né? Quando você tem um aluno que está participando de um processo de internacionalização, mesmo que às vezes ele não perceba que está participando desse processo, porque vem como algo muito natural dentro do processo de ensino-aprendizagem, esse aluno também acaba fazendo uma rede de contatos maior. A gente tem o processo de globalização que trouxe a internet e nos facilitou muito a vida e que faz que esse aluno agora, que está tendo, por exemplo, uma disciplina em língua estrangeira, que ele consiga se comunicar com estudantes de outros lugares do mundo. Então ele cria uma rede muito maior. O terceiro ponto que é fundamental falar é a questão da internacionalização do currículo do aluno, né? Porque o aluno agora não vai ter só aquele currículo de formação tradicional dentro da universidade, naquele modelo pragmático, duro, né? Mas agora ele vai para um modelo muito mais aberto, um modelo em que muitas vezes adota como a língua franca internacional, né, o próprio inglês, e que abre muitas portas para esse aluno. E essa internacionalização de currículo, ela não é pensada só para o aluno enquanto dentro da universidade, mas é nas possibilidades que são geradas para ele pós-formatura, né? O mercado de trabalho também hoje exige um profissional, e que a universidade acaba se preocupando com isso no processo de internacionalização, ela exige um profissional não só mais local, mas um profissional que esteja antenado a todas as temáticas que estão acontecendo no mundo e que possa se inserir no ambiente internacional de forma mais fácil. Bacana você falar isso, porque o professor Luiz Henrique, ele está ministrando uma disciplina aqui na UNO Chapecó, que é uma disciplina internacional, em língua inglesa, né, professor? Como é que está sendo essa experiência? Está sendo uma experiência bem desafiadora, tanto para mim quanto para os alunos, né? Porque o título da disciplina, a nossa temática é Direitos Humanos e Cidadania. Então a gente acaba fugindo dos direitos humanos de problemas ou questões somente Brasil e a gente se insere no universo internacional. Então o desafio maior é fazer que o aluno compreenda que hoje ele não é mais um cidadão somente brasileiro, somente chapecoense, mas que ele é um cidadão global. Né? E se inserir num contexto de cidadão global é se inserir num contexto muito maior, é qual o meu papel, qual a minha função, qual o meu pertencimento agora num mundo que não é só mais Brasil, que é o globo, né? E aí muda muito a perspectiva também, né? É um olhar muito diferente. Sim. E aí a gente pega o gancho também do cidadão global, né? Quem é esse cidadão global, Liana? Você que circula bastante por vários países, como é que você enxerga o perfil dessa figura? Como é que tem que ser esse cara? Então, eu diria que inicialmente o cidadão global, ele primeiro tem que falar línguas. Mais do que uma. Mais do que uma. Ou o inglês, porque hoje o inglês, alguns teóricos dizem que o inglês ele se tornou uma língua de comunicação para a tecnologia, para os negócios, para a sociedade, para a ciência, para a educação. E eu concordo muito com isso, porque o inglês hoje, eu diria que é o básico, né? E você tem que buscar outros idiomas que você tem afinidade ou que você tem interesse em aprender para se comunicar. Além disso, o cidadão global, ele é aquele que vai ser flexível para conviver em diferentes ambientes. Tolerância. Você se torna um ser mais tolerante também, mais compreensivo, respeitando as diferentes culturas, porque não existe certo e errado, existe o diferente do que a gente tem, e existe o diferencial do cidadão global, que é aquele que vai estar preparado para a profissão dele no mercado de trabalho, não só em Chapecó, não só em outro estado, mas que ele vai estar preparado, ele vai ser um profissional em qualquer lugar do mundo. Que bacana, que bacana. Tomara que a gente consiga formar pessoas dentro da universidade também com essa perspectiva, com esse olhar internacional, né? Acho que esse é o caminho. Tomara. A gente faz uma pausa rápida agora e em seguida vamos continuar falando sobre internacionalização, a importância de dominar outras línguas, como a Liana estava colocando para a gente, e também vamos saber o que os intercambistas estrangeiros vêm buscar aqui na nossa região quando nos visitam. Até já!
A era digital trouxe perigos até então inexistentes. Um dos mecanismos utilizados para identificar possíveis ameaças é o sistema de detecção de intruso. Com o objetivo de analisar as principais ferramentas contra usuários mal intencionados que invadem a rede, Jean Baladin, em sua monografia de Gerência de Rede e Segurança da Informação, analisou a eficiência dos softwares North na detecção de intruso. Os testes foram realizados em 5 máquinas, com cenários virtuais criados por Jean. Alguns possuíam os servidores North e outros não tinham sistema de proteção. Todas as máquinas sofreram ataques do mesmo vírus, que tem o propósito de incapacitar o servidor infectado. A pesquisa feita por Jean mostrou que o Softwares North é um sistema eficaz contra ameaças, pois diante dos ataques que o servidor foi submetido, detectou a invasão e gerou os respectivos alertas. O Softwares North foi desenvolvido inicialmente pelo americano Martin Ratch, em 1998. Eu sou Laura Fiore e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o programa Outros Olhares, hoje falando sobre internacionalização. E aqui com a gente no estúdio, o professor Luiz Henrique Mazonet, que também estuda essa área de Direito Internacional, é professor do curso de Direito, e Liana Sonza, que é Relações Nacionais e Internacionais da UNO Chapecó. Antes nós falávamos sobre essa questão do domínio de outras línguas, né? A importância de se dominar outros idiomas. Mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho desse conceito de domínio. O domínio compreende a fala, a escrita, a leitura. O que é dominar um idioma? A gente vê bastante em currículos, né? Até mesmo dentro da academia, às vezes tu pergunta para um aluno, o que você fala outro idioma? Ele diz, fala inglês. E daí eu falo inglês, você pergunta, compreende, escreve, lê? A pessoa diz, eu até leio mais ou menos, né? Mas na hora de falar eu me embaralho, então você não fala. Então isso é não dominar. Não dominar o idioma. O idioma, para ser completamente dominado, principalmente por um estrangeiro, a gente tem que ter uma consciência assim muito clara que um estrangeiro não consegue dominar um idioma na sua plenitude como nós dominamos a nossa língua mãe. Primeiro ponto. Segundo ponto, para dominar um idioma, a língua por si só, ela é o primeiro passo para você dominar, né? Mas você tem que entender como as pessoas daquele idioma pensam, porque elas fazem o que fazem. Então entender o aspecto cultural é muito importante. Entender por que as pessoas, por exemplo, por que o americano toma um café da manhã muito grande, né, com bastante comida, por que ele almoça pouco, por que a janta é mais cedo, diferente do brasileiro. O que isso influencia na língua? Isso influencia na comunicação do dia a dia, ou porque as pessoas estudam em determinado horário, por que nós temos um outro sistema. Né? Então, dominar um idioma não significa só conhecer o idioma por si só, ele cru, mas tem todo um conjunto de coisas, desde habilidades de entender hábitos, cultura, habilidades linguísticas também, de sons que nós não temos no nosso idioma, compreender que nós, como língua latina, nós temos algumas particularidades, línguas saxônicas têm outras, então é uma complexidade de coisas. Né? E aí ainda se fala muito no inglês, se virando no inglês, dominando o inglês, então, como a gente está falando aqui, a pessoa consegue ser um cidadão global? Alguns teóricos dizem que sim, até chamam de língua franca, né? O inglês, você sabendo inglês, em qualquer lugar do mundo você consegue pelo menos se virar. Se né? comunicar. Se comunicar e se vira, come, bebe, acha onde dormir, acha até, quem sabe, um emprego, alguma coisa para fazer para ganhar uma renda extra. Mas sim, o inglês hoje é uma das línguas mais importantes. Se a gente considerar línguas de negócios, né, daí a gente já vai para outro patamar. Mas uma língua para comunicação global, o inglês é a mais apropriada hoje. Liana, com as suas experiências de fazer esse contato da UNO Chapecó com outros países e outras instituições, o que você percebe que as pessoas querem saber sobre a gente aqui? Né? Sobre o nosso estado, sobre a nossa região, quais as curiosidades de quem mora lá fora sobre o Brasil e sobre Santa Catarina? Bom, a primeira dela é que eles descobrirem que nós não estamos no Rio de Janeiro, que nós não estamos em São Paulo. Não é só que carnaval. Nós não estamos nas grandes capitais, né? Então, eles têm uma noção muito pequena do sul do Brasil, eu diria, porque acaba que o Brasil, fora, né? Eles divulgam as grandes cidades, as grandes capitais e aquela cultura brasileira do samba, que é o que a gente não tem, né, no sul do Brasil. A gente tem outras características. Então, quando a gente começa, eu propriamente, né, com característica de italiana,
e falo que sou brasileira, muitos acabam, né, estranhando. Deus, você brasileira, porque tem aquela visão de brasileiro do que passa na televisão. Estereótipo lá, né? Exatamente. Então, primeiro é desmistificar, né, essas informações que eles têm e mostrar que nós temos muita qualidade de vida, inclusive, no sul do Brasil, né? Diferente de muitas capitais, em questão de violência. A gente fala muito da questão da agroindústria, que nós somos muito fortes aqui, e é algo que eles não têm essa noção também, que acaba brilhando o olho também. E a gente sempre fala muito das nossas pesquisas, porque eles têm hoje o interesse maior dos parceiros, não é simplesmente assinar um convênio, vamos ter um convênio. E esse convênio vai ficar lá guardado na gaveta e nada se faz. Hoje, o parceiro, tanto nós como o parceiro, ele tem interesse. O que vamos fazer? O que vai ser desenvolvido? Quais as ações nós vamos fazer? Caso contrário, não existe parceria. Volta naquela ideia da troca que a gente falava lá no início. O que que eu ganho e o que eu também posso oferecer? Exatamente. Então, você tem que encontrar os parceiros com interesses comuns para que você possa desenvolver e ter o mesmo objetivo e trabalhar naquilo para que o resultado seja bom para eles e também bom para nós. Nós temos várias universidades que nós temos ações todos os semestres, né? E algumas que nós estamos iniciando agora o contato, que nós já temos projetos, já temos publicação de livro, então tem muita coisa sendo encaminhada e ações efetivas e concretas acontecendo. Agora, outro dia nós nos encontramos com estudantes da Colômbia. Sim. Que estão por aqui, né? Nós recebemos muitos estudantes de países aqui da América Latina também. Quais são os países que mais têm interesse em vir estudar aqui ou fazer essas trocas com a gente? Então, acaba sendo países da América Latina em função do idioma. Então, acaba que a gente volta na questão da língua novamente. Nós ofertamos hoje uma disciplina, que é o professor Luiz Henrique que está ministrando essa disciplina, e o que dificulta a atração de estudantes de países de língua inglesa, por exemplo, porque eles não falam português e eles têm uma dificuldade tremenda, então você não tem como trazer um estudante para aprender português e fazer uma disciplina em língua portuguesa ao mesmo tempo, porque ele não vai ter essa compreensão. São estágios diferentes, e eles mesmos nos relatam que eles não têm interesse em cursar disciplinas em língua portuguesa. Então, a nossa maior atratividade hoje são de países latinos, da América Latina, por essa proximidade no idioma e por não ser tão difícil, apesar de ser espanhol, assim como os nossos alunos vão para a Espanha, vão para a Colômbia, vão para Peru, e eles também não falam espanhol, mas se viram no portunhol, né? Então, consegue se virar mais nessa questão. Então, eles acabam vindo, esses da Colômbia, por exemplo, é uma parceria já muito ativa que nós temos, então nós temos todo semestre os nossos estudantes lá e recebemos os estudantes deles na UNO-Chapecó. Então essa troca está tendo um resultado muito positivo para ambas as universidades. E aqui para nossa região é muito bonito isso, e muito interessante também a gente compreender esse movimento cultural, né, muito além da língua, como vocês já colocavam. Agora eu sei que vai ter um evento bem interessante aqui na instituição também para promover a cultura de outros países. Como que vai ser? Contem pra gente um pouquinho. Então esse evento vai acontecer dia 16, agora de maio, das 18 até as 21 horas, aqui na UNO-Chapecó, né? Vai ser ali no Jardim das Artes. E ele é um evento para que os alunos que não têm contato com os alunos estrangeiros, que estão dentro da UNO-Chapecó, consigam conversar com eles, saber da experiência deles, o que eles estão achando do Brasil, né? Qual o maior choque cultural que eles tiveram, quais as perspectivas, o que eles vão levar daqui para o país de origem deles. E também, dentro desse evento, nós vamos ter participação do grupo de danças da UNO-Chapecó, que vai vão apresentar algumas danças também com músicas tradicionais dos intercambistas que estão agora aqui nesse semestre, e vamos ter degustação de pratos típicos, que é uma promoção, né, do curso de gastronomia da UNO-Chapecó, que vai fazer alguns pratos para o pessoal poder provar. Então está todo mundo convidado, quem quiser, dia 16 de maio, das 18 às 21 horas, no Jardim das Artes. Se acaso chover,
vai acontecer no corredor, ali bem pertinho no ladinho, então não vai ter como errar o local. O evento é aberto ao público, Aberto ao público. Quem estiver nos assistindo também e gostaria de participar, conhecer um pouquinho mais, também está convidado, né? Agora eu queria tocar num outro ponto aqui, que quando a gente se refere à internacionalização do ensino superior, alguns autores fazem críticas no sentido que não seria tão benéfico assim, segundo eles, se trazer uma prática ou se trazer alguma pesquisa de outro país e simplesmente aplicar no local de onde a gente fala, né? Por exemplo, trazer e aplicar aqui no Brasil sem um processo todo de adaptação. Enfim, é uma discussão que gira em torno dos autores, né, que tratam da internacionalização. Como que vocês veem isso e como que vocês acreditam que seria o processo ideal de trazer boas práticas e poderem ser aplicadas aqui? Eu concordo, acredito que a internacionalização, se ela não tiver um ciclo, realmente ela acaba tendo um resultado negativo, né? Então, nós temos já exemplos de alguns programas, inclusive governamentais, que não deram certo e que alguma coisa falhou nesse processo. Então, é fundamental que a gente siga um ciclo. Existe um ciclo, né, que alguns autores mencionam e que se deve seguir. E o primeiro deles é a consciência. Então, primeiro você tem que conscientizar as pessoas do que é a internacionalização, por que ela pode ser boa, para que você pode utilizar ela. Aí, a partir do momento que as pessoas estiverem conscientizadas, né, e têm a noção do que significa a internacionalização, você começa o processo do comprometimento, né? O que as pessoas vão estar comprometidas em desenvolver nesse processo de internacionalização. Após isso, a gente vai para o planejamento. Vamos planejar as ações mediante a nossa realidade acadêmica. Dentro desse planejamento, após isso, a gente começa a operacionalizar. Então, a gente vai desenvolver o que a gente tem projetado. A gente já tem as pessoas comprometidas e aí depois a gente vai ter que revisar para ver o que está dando certo, o que está dando errado, né? A gente vai revisar e vai reforçar aquilo que deu certo. Tem toda uma metodologia, então. Exatamente. Caso contrário, alguma coisa pode se perder no meio do caminho, se você não seguir esse ciclo, né, de planejar, de operacionalizar, de revisar, de medir os resultados, porque se você não medir esses resultados, você não sabe se efetivamente isso está sendo bom ou ruim para a instituição, senão qualquer coisa serve. Agora, esse processo de trocas, ele continua sendo fundamental, especialmente quando a gente fala da ciência, para buscar soluções para problemas da sociedade de uma forma geral, né? Seja para a cura de doenças. Então, essa troca e essa internacionalização, para todo mundo ela é vantajosa, né? Agora, tem um termo novo que faz uma mistura do local com o global, que é a glocalização. Não sei se quem está em casa já ouviu falar, né? O glocal. É um termo novo. Como é que acontece essa mistura do universo com algo mais pontual, mais regionalizado, Luiz Henrique? Exatamente aquilo que a Liana falou, eu acho que reforça essa ideia do glocal, né? Porque a gente não tem como internacionalizar sem ter respeito ao local. Porque aquilo que vem do global nem sempre se adapta, né, ou fecha com a realidade. Se nós formos pegar só a região oeste de Santa Catarina, a realidade da agricultura de subsistência, de famílias camponesas, né, de todos os movimentos que a gente tem aqui, quem sabe alguns resultados que nós temos aqui dos movimentos que a ciência entra para pesquisar, tentar resolver problemas, podem ser tirados do local e levados para o global, mas adaptados à realidade onde serão aplicados. E a mesma coisa a gente usa aqui na nossa região. Muitos conhecimentos que a própria academia, a ciência, as pesquisas são trazidas do internacional, nesse processo de internacionalização, são colocadas no local, né, nesse movimento de glocalização, de uma forma sempre muito respeitosa, respeitando a questão cultural, respeitando a questão societária, a questão econômica, né, todos os contextos que nós vivemos aqui na região. Muito bem, muito interessante a gente tocar nesse assunto aqui também, o respeito à cultura, respeito à economia, porque cada região tem características muito próprias, né? Agora sim, quem nos acompanhou até aqui e ficou curioso, né? Peraí, eu também quero ser um cidadão global. Eu queria que vocês nos trouxessem aqui para a gente já se encaminhar para o encerramento, como a pessoa que está aqui inserida na comunidade ou não no Chapecó, pode começar a se tornar um cidadão global. Como tem que ser a postura dessa pessoa?
definindo os objetivos que ela quer, né? Não necessariamente, eu preciso ir para o exterior, né? Mas o que eu vou construir a partir disso para que eu seja um cidadão global? Nós recebemos estrangeiros na universidade, então, eu quero falar línguas, para que quando a gente receber essas pessoas, esses professores, esses estudantes que vêm de fora, eu possa recepcionar, eu possa ajudá-los de alguma maneira, eu possa apresentar a cidade onde eu estou. Você começa a ser um cidadão global, porque você começa a se inserir, sair da tua cultura e se abrir para outras, né? Não só falando outro idioma, mas você já está dividindo experiências, e através disso nós temos programas, por exemplo, nós temos o Amigo Uno, que é um programa onde o estudante, o técnico, o docente pode se inscrever para ser o amigo daquela pessoa que está chegando. Como se fosse um padrinho que vai apresentar. E ele vai receber no aeroporto, vai apresentar a cidade, vai mostrar os locais. E a partir disso, a partir de ações específicas, né? Que você vai se tornando um cidadão global. Eu quero fazer uma mobilidade, eu quero estudar fora. Então, nós temos programas também que auxiliam esses estudantes para que eles possam fazer um período de estudo fora. Eu quero fazer período de curta duração. Então, existem muitas possibilidades de você se diferenciar, inclusive, no teu currículo. Bacana. Eu diria que, primeiro passo, aprenda outro idioma. Quem quer se tornar um cidadão global tem que saber outro idioma. Não sabe nenhum ainda além do português? Aprenda inglês primeiro. Começa agora, né? Começa agora. Tem muitas plataformas online, inclusive gratuitas, que as pessoas podem estudar. Nós temos aqui na Unichapecó, né, uma plataforma online que os alunos, técnicos, professores podem fazer uso dela para aprender outro idioma. Em segundo lugar, eu acho que é imprescindível para o aluno, ou até mesmo para qualquer pessoa que queira se tornar um cidadão global, leia. Leia a respeito de novas culturas, da história dos países, como esses países foram influenciados por outras culturas, né? Não só dos possíveis colonizadores. Também aprenda sobre como nós podemos se inserir em outras culturas, né? Qual a nossa postura, faça comparativos da cultura brasileira, outra cultura, como nós poderíamos se inserir. Eu acho que esse primeiro passo de ter consciência a respeito das possibilidades já põe a pessoa num outro patamar, de dizer, olha, eu tenho possibilidade de sair, eu tenho possibilidade de ser um cidadão global aqui na minha cidade. Então essa consciência para mim eu acho que é imprescindível. Olha só, interessante, começa aqui, né? Começa aqui no teu pensar, ampliando a visão. Agora, Liana, por favor, nos deixe os contatos da Arne para quem tem interesse, que é a Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais da Unichapecó, para que os acadêmicos também possam contactar e saber de todos esses programas e projetos que vocês têm. Então, o nosso e-mail é o arne@unichapecó.edu.br, e nós temos uma página no Facebook, que é Intercâmbio Unichapecó, e que quem tiver interesse de saber tudo o que acontece, inclusive os relatos dos nossos professores, dos nossos estudantes, sempre estão lá. E é uma forma de acompanhar, né, e porque a gente sempre precisa de uma motivação, né? Claro. E a gente se motiva sempre pelo outro. Então, lá é um espaço que a gente tem e que a gente divulga oportunidades e também compartilha experiências. Então, Intercâmbio Unichapecó, a nossa página do Facebook, quem tiver interesse pode curtir, nos seguir. Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bacana discutir esse assunto. Voltem outras vezes, ok? Obrigado. Tá Obrigada, certo. O programa Outros Olhares de hoje falou sobre internacionalização. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.